Saudações, querido Oi, Ivan. Virgílio, Tudo bem? Como é que estamos? tudo bom e você aí? Tudo Tudo bem? Tá jóia. com frio no Rio ou é só em São Paulo? O mineiro que vem lá do sul de Minas não está acostumado com essa temperatura, não. Depois de 20 anos aqui no Rio de Janeiro, a coisa tá feia. Carioca tá de agasalho. Tá comendo fundi na É verdade, praia. eu tô vendo. Muito quente. É Muito verdade, quente. eu tô vendo. Tô vendo a tua roupa aí, imagino É, mesmo, viu, esse frio. É, é isso. aqui a gente tá batendo queixo. É, Muito bom. não Hoje é temos um assunto interessantíssimo, né? Pois é, pois é. Na verdade, um tema que faz parte, né, das nossas definições, das nossas buscas, e que é relevante, né, para a gente poder pontuar alguns aspectos gerais, em especial algumas das publicações recentes, né, uma baita de uma grande revisão agora do European Journal, que já já a gente vai comentar também, que é a questão da polifarmácia, né, Ivan? É, obviamente, a gente sabe que as medicações elas têm um papel pesado, mas têm um papel super importante. E aí eu acho que hoje esse nosso bate-papo tem a ver com isso, né? Esse pequeno voo nosso de desmistificar, apresentar alguns dados, né? A relevância da polifarmácia e, em cima disso, a gente, né, trocar essas informações. Com certeza. Você sabe que a polifarmácia é um assunto para mim muito encantador. Não porque eu gosto de farmacologia clínica, né? E eu vejo muito como você que o quanto a gente depende, o quanto é importante, né, a prescrição medicamentosa, não só o tratamento não medicamentoso, mas a polifarmácia ela é muito presente na rotina de um geriatra, né? Então ela gira estatisticamente aí dentro de variações populacionais, né, em torno de 40%, né? Então, você imagina que são 4 em cada 10 idosos, né, fazem uso aí de inúmeras medicações. Eu vou deixar depois as definições e dados epidemiológicos para você falar para a gente aí daqui a pouco, né? Mas o mais, eu acho que interessante e relevante é a gente ver a tendência da polifarmácia ser reconhecida como uma síndrome geriátrica, Uhum. né? Porque, como você vai dizer aí muito bem, a gente tem várias interações droga e droga a doença que produzem um portfólio enorme de manifestações clínicas, se ligam a outras síndromes geriátricas, talvez uma das mais, as duas mais frequentes sejam, três mais frequentes sejam delírio, quedas e fragilidade, né? Tem uma associação muito grande aí, como você vai explicar para a gente. Uhum. E o que eu fico muito encantado é o papel do geriatra nisso tudo, né? Porque se você olhar, por exemplo, especialistas como cardiologistas, vou pegar só de exemplo, nada com especificamente com eles, mas Uhum. um oncologista, um pneumologista, eles são os melhores dos órgãos específicos e eles são os melhores prescritores das doenças daqueles órgãos específicos. Mas, e quando o paciente tem um monte de remédios? Vamos dizer que ele chega com 10 medicamentos, ele veja o melhor cardiologista da área, e aquele cardiologista vai falar assim, olha, você tem uma arritmia, ou você está hipertenso, está difícil de controlar, eu tenho que te dar outro antihipertensivo, vou trocar o que você tem, eu vou te dar um antiarrítmico, né? Dentro de 10 outros remédios. E aí eu acho que em termos clínicos, se a gente tivesse, vamos dizer assim, um médico que se intitulasse farmacologista clínico, mas na realidade a gente não tem, eu acho que os geriatras, eles são aqueles especialistas que estão muito acostumados a identificar interações. Tanto é que a maior parte das publicações clínicas de interação medicamentosa estão em jornais de geriatria. Eu fiz essa busca de curiosidade um tempo atrás, uns 2 anos atrás, pelo menos, e os jornais de geriatria eram os maiores publicadores de revisões sistemáticas de interações medicamentosas. Olha que interessante, né? Então é um tema que ele encanta muito por toda essa argumentação, mas eu tenho certeza que você vai trazer informações epidemiológicas É, melhores e, sobre principalmente as consequências e definições, né? e como é um tema que, né, faz parte do nosso dia a dia, não tem como a gente não lidar com isso, né? Aquela velha máxima que a gente sempre partilha com a equipe, né? Que geriatra é médico que não gosta de remédio. Não é que a gente não gosta, mas a gente seleciona e tem critérios muito bem definidos, pensando em uma série de fatores. Pensando na interação droga-droga, pensando no paciente, pensando no prognóstico do paciente, o tipo de resposta que ele vai ter com a intervenção. Mas os dados epidemiológicos, eles são muito contundentes em apresentar, como você mesmo está dizendo, né? Essa questão do ultra especialista, desde 1919, com o movimento flexneriano, né?
O que acaba acontecendo é que as disciplinas, em especial na escola americana, acabaram mergulhando no órgão, na víscera, na célula. Isso é fabuloso, que a gente tem os ultra especialistas dentro disso tudo. Mas não dá para a gente esquecer, né, Ivan, que assim, eu não vou estar tratando o fígado da senhora Joana, nem o coração dela, eu vou estar tratando a dona Joana. E nesse contexto, eu acho que cabe direitinho na nossa reflexão do que a gerontologia traz para a gente, que é cuidar dessa pessoa, né? Cuidar desse indivíduo, entendendo que muitas das vezes a melhor evidência científica com uma determinada droga não cabe para aquela paciente ou para aquele paciente. E essas seleções que a gente faz, porque os dados, eles assustam, né? Tem trabalhos do CDC mostrando, né, reações à droga, 35% dos pacientes em ambulatório têm reações a drogas, 44% dos hospitalizados têm reações às drogas, e tem um dado que 10% de todas as visitas na unidade de emergência nos Estados Unidos é secundário a reações adversas a drogas. E a grande preocupação é que a gente está diante do envelhecimento com a presença de múltiplas morbidades, e se a gente for pensar em tantas doenças, eu vou ter que pensar em tantas intervenções medicamentosas. Ainda, dados do CDC mostram que aproximadamente 13% dos indivíduos que usam duas drogas têm efeitos colaterais. O uso de 7 ou mais drogas, segundo os dados, são 82% de efeitos colaterais. E isso é muito sério, né? Tem um trabalho antigo do Drugs and Aging, do Hollatson e colaboradores, eu acho que é do grupo da Noruega, eles falando que, assim, aproximadamente 30 a 40% dos idosos, eles vão apresentar interações entre as drogas. E não é à toa que um dos pilares do tratamento para a própria fragilidade enquanto síndrome é trabalhar e entender o que é essa polifarmácia. Então, esses números, né, eles acabam assustando a gente dados em que aqueles indivíduos que têm polifarmácia, que têm, melhor dizendo, comprometimento das atividades básicas e instrumentais atividades instrumentais e básicas de vida diária, eles representam a polifarmácia, aproximadamente 74% deles. E custos, né? Então, nós estamos falando de um processo de crescimento, nós, enquanto sociedade, um dos aspectos que trouxe a medida da longevidade, não tem dúvida que foram as drogas, antibióticos, antiparasitários, o manejo das doenças crônicas, como a gente vê hoje. Sem droga, a gente não consegue. Mas o fato é que a nossa grande preocupação é saber selecionar, saber quando eu vou usar, de que forma eu vou usar, qual a maneira eu vou administrar, para que esse equilíbrio, né, ele seja muito, muito, muito ajustado para a gente, né? Porque, assim, quando a gente pensa nos aspectos práticos do nosso dia a dia, tenho certeza que você tem aí, que o pessoal que está assistindo a gente também tem, vem pacientes para a gente com 30 drogas, 45 drogas, e a gente demora lá, sei lá, 6 meses, muitas das vezes, para tentar reequilibrar as drogas. Isso quando não tem drogas com potencial risco, né, ou os clássicos critérios de Beers, né, revisitados agora em 2019, com drogas com contraindicação absoluta ou relativa para a população idosa. Os benzodiazepínicos, então, são ótimas drogas, mecanismo de ação extremamente interessante, mas para indivíduos específicos, sabendo que essas drogas, né, os benzo, citando esse exemplo, né, a gente vai aumentar a quantidade de gordura quando a gente envelhece, é uma droga lipoafim, meia-vida tende a se esticar dentro do organismo do idoso e com todos os efeitos colaterais associados. Então, os dados são muito marcantes, né? Se nós temos múltiplas comorbidades, a gente vai pensar em múltiplas drogas para tratar isso tudo, e é o nicho que você acabou de abordar. Quem é o gestor desse caso, né? Quem vai gerenciar e conhecer as características individuais, porque dentro do ato da prescrição, sempre quando a gente sugere uma prescrição para o paciente, a gente tem alguns nichos nos quais a gente mergulha de forma muito contundente. Eu tenho que ter os aspectos médicos, os aspectos do paciente, os aspectos do medicamento, né? Medicamento não tem como, eu tenho que saber qual é o efeito principal dele, qual é o efeito colateral, quais são as interações, a toxicidade, superdosagem, intolerância, se tem idiosincrasia ou não.
Para o paciente, é a mesma coisa. E a gente está falando de um cenário, né, Ivan, onde a fisiologia está toda alterada. O estômago altera o pH, a estrutura enzimática hepática sofre alteração, P450, taxa de filtração glomerular, as proteínas carreadoras dentro de vasos sanguíneos sofrem alterações. Então, no paciente, eu tenho que pensar na idade, eu tenho que pensar no peso, no efeito orgânico funcional, hipersensibilidade à droga ou não, alterações genéticas de suscetibilidade. E a ciência hoje já toca esses nichos com a farmacogenética. Hoje já é possível, caríssimo, né? Mas a gente consegue já selecionar as drogas com as quais eu sou sensível ou não sou sensível. E talvez, né, Ivan, por É. último, e o mais preocupante é a nossa nação médico, né? Se eu tenho uma boa relação médico-paciente, eu tenho meus erros de indicação, eu tenho meu erro psicológico, eu tenho erros da via de administração e manutenção de cada um desses itens. E aí é onde brilha o que muito da gente utiliza, né? Você faz a mesma coisa, eu também faço, não dá para a gente prescrever mais sem lançar a mão da Geron Tecnologia, de ter lá ali um aplicativo ou algo no computador, Exatamente. porque isso É. ajuda demais, né? Muito. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar para o meu paciente, não, agora eu estou aqui nesse momento pegando as suas drogas e vendo a interação de uma a outra uma, Com para certeza. potenciais de ação, né? Isso é importante, né, gente? Você sabe que isso tudo que você falou é muito interessante. Me remonta um pouco, os meus residentes vão ver nosso vídeo aí mais tarde e vão achar até engraçado o meu comentário, eles vão se recordar do começo da residência deles, principalmente os R4, que a primeira vez que eu peço para alguém colocar polifarmácia nos diagnósticos do paciente, eu sempre olho uma cara assim, tipo, o que é isso que você está fazendo, né? E eu sempre coloco lá, polifarmácia, né? Para a gente não perder de vista que a gente tem uma síndrome ali, potencial, né? E é interessante, como você já disse bem, a questão filosófica do ensino, né? A gente vem do ensino cartesiano, né? O René Descartes, ele ensinava filosoficamente assim, olha, para o ser humano conseguir aprender o todo, ele necessita começar segmentando, então, as partes do todo. Então, basicamente, as escolas médicas, até hoje, seguem, muitas delas, um pouco desse modelo, né? Então, vamos discutir sobre o coração. Mesmo métodos como o PBL ou TBL, por exemplo, eles se baseiam muito nisso, né? Ah, vamos discutir uma pessoa com infarto do miocárdio. E, invariavelmente, é uma pessoa que está ali, mas, invariavelmente, a coisa vai se direcionando para o infarto ou para o coração, né? Então, se a gente olhar a revolução medicamentosa, por exemplo, que data ali dos anos 70, 80, onde a gente tem as segundas gerações dos antidepressivos, dos antihipertensivos, dos antiarrítmicos, dos antibióticos, aspirina, etc., né, de forma mais pungente, com os trials, né, iniciais aí dentro da década de 80, por exemplo, olha quanto tempo que a gente levou para começar a falar de forma séria, profissional e organizada da desprescrição. Por exemplo, uma das maiores redes que a gente tem no mundo, né? A gente tem a desprescrição dos Estados Unidos, né? Que é o The Prescription US, que eles chamam, né? A gente tem do Canadá e a Uhum, gente tem um outro órgão multicêntrico europeu, uhum, né? Então, basicamente, essas são grandes redes. E se você olhar a data que elas vêm sendo organizadas, a gente pasma, né, que a gente teve uma média de 2015, mais ou menos. Quer dizer, nós estamos falando uma coisa aí de 7 anos. exato. Então, foi ontem, né, que, vamos dizer assim, a gente está sistematizando. Ainda que a gente tem, como você mencionou, por exemplo, a lista de VIRs, que já tem, obviamente, mais antigo do que isso, já tem bastante tempo, aliás, a primeira versão publicada, mas demorou muito tempo para a gente olhar e falar assim, olha, todo mundo para e olha essa prescrição, Uhum, porque está muito natural o conceito das pessoas tomarem um monte de remédio e está todo mundo ok com isso, né? E não é por aí, né? É até a gente ter os estudos com os desfechos, inclusive, né? Mas uma coisa que eu ia te perguntar é sobre as definições.
Pois né? Fala um pouco aí a questão controversa da definição pois da é, pois polifarmácia é. e os seus desfechos, né? E aí vem, né, é uma ótima provocação, porque, em verdade, assim, a maioria dos estudos, né, e aí eu vou citar o editorial do European Journal, realmente, né, do Cherubim, Laroche e Petrovic, né, agora de 2021, em maio, falando sobre essa complexidade. E eu sugiro que vocês leiam, é o periódico inteiro destinado a uma ampla revisão da polifarmácia, sobre vários aspectos, farmacocinética, farmacodinâmica, e o que é legal é que um dos autores, né, eles são os editores, mas um dos autores, ele começa a falar realmente a respeito dessa definição e a confusão que é. Em verdade, o que a gente sabe é que mais de 80% dos estudos, eles definem a polifarmácia com o uso de 5 ou mais drogas, né? É esse número. Mas o conceito que é muito importante, aí é o do núcleo europeu, né, do grupo espanhol, do querido professor Leocádio Rodrigues Manha, ele fala muito a respeito da qualidade da droga, né? A qualidade da droga que está sendo prescrita. Porque muitas das vezes a gente entra em contato com o idoso e verifica que ele é frágil, que ele é vulnerável, ou, pelo contrário, que ele tem um bom prognóstico, e eu deixo de colocar drogas em potencial para a proteção dele. Os nossos residentes aqui, nos términos de curso, em especial, há pouco tempo atrás, ela publicou que os indivíduos que vinham para acompanhamento na geriatria aqui na UNAT, eles tinham, na verdade, um aumento do número de drogas, só que a qualidade das drogas era uma qualidade muito melhor, que entraria, por exemplo, o tratamento da osteoporose, que raramente entra, muitas das vezes alguma prevenção secundária associada com o uso ou não de alguma droga, e o reajuste. Então, por mais que a definição, e é o que a Sociedade Brasileira de Geriatria preconiza, e nos cursos, nas aulas, a gente sempre divide, que o número é um fator importante, mas é o que eu gosto sempre de dividir, Ivan, é que assim, não é só o número, é a qualidade da droga. Eu posso, porventura, muitas das vezes, estar com 15 remédios, mas eu sei que é um idoso que tem uma boa capacidade funcional. Pensar nas doenças crônicas, né? Hipertenso, diabetes, coronariopata, dislipidêmico, tem lá uma doença ateromatosa difusa, quantas drogas tem nisso? Mas eu estou usando drogas que vão evitar remodelação cardíaca, glomerulosclerose segmentar e focal na estrutura renal, que vai proteger esse indivíduo de eventos centrais ou eventos embólicos, né? Então, essa confusão, né, da definição traz para a gente até o que as guias, e que nesse mesmo periódico, nesse fascículo inteiro desse periódico, ele divide as preocupações com o uso de cada uma dessas drogas. E essa proposta de 5 é uma proposta, mas eu insisto, a qualidade da droga é algo muito mais relevante, né, para a gente pensar. Eu concordo em gênero, número e grau, como dizem aí com você. É a mesma visão. Até porque a gente pode até ter outras definições, né, assim, que são muito importantes. Por exemplo, a de prescrição inapropriada, né? Uhum, Que isso é uma questão importante, que é definido por, na verdade, uma droga que entra no esquema terapêutico sem nenhum tipo de benefício, uhum, ou uma droga que entra no esquema terapêutico em que o malefício supera o benefício, né? uhum, Ou uma droga que continua no esquema terapêutico mesmo quando a gente tem um malefício continuado dessa medicação, né? Então, a gente tem várias definições do que é a prescrição inapropriada, né? Em inglês, eles gostam de chamar de PIP, por exemplo, né? uhum, Que seria uma prescrição potencialmente inapropriada, muitas vezes, né? uhum. E eu acho que isso também é tão relevante quanto a própria polifarmácia, porque a polifarmácia muitas vezes é definida por um número, né? Como você disse bem, Sim, maior ou igual a 5 drogas. Tem sim. definições menos validadas, né? Aquela Uhum, definição, por exemplo, que classifica a polifarmácia grave, maior uhum, ou igual a 9 ou uhum, maior ou igual a 10 drogas, mas isso é pouco validado. Você sabe que eu publiquei um estudo uma vez na Journal of Frailty and Aging, em que uhum, eu analisei com o nosso grupo as definições diferentes. Naquela época era 4, 5, 6, 9, né? uhum, E aí eu coloquei uma definição de PIP. uhum. Então eu fiz 5 modelos diferentes. E olha, Virgília, é muito interessante. Não tem nenhum tipo de racional. Não é que o 9 foi pior do que o 4, o 5. Agora, Evidente. aonde a associação foi maior? No PIP.
Uhum. né? Então, é exatamente o que você falou agora, né? O principal é você ter drogas que estrategicamente para aquele indivíduo ou por si só são extremamente deletérias. Eu acho que isso é o Uhum. mais relevante, E, porque a polifarmácia está envolvida em uma série de desfechos desfavoráveis, né? Então, esse é morte, o ponto. hospitalização, quedas, Delírio, fragilidade, delírio. queda, as interações medicamentosas. Não, e não é à toa que ela entra nesse conceito, né? Sinérgico e concêntrico, como a gente já viu lá no nosso bate-papo de síndromes geriátricas, né? Como uma grande síndrome geriátrica, porque a introdução de uma droga dentro do organismo, que volta a dizer que tem uma absorção diferenciada, que tem um metabolismo, ou seja, tem uma farmacocinética, uma farmacodinâmica que tem que ser muito criteriosamente analisada. A gente sabe que as interações e a clássica, né, a clássica cascata iatrogênica, como a gente observa. E aí, talvez pensando até em outro wiki, a ignorância mesmo. Às vezes o profissional de saúde ignora que aquela droga está dando aquele efeito colateral, estou usando mais uma droga, outro efeito colateral. E hoje a gente já tem até Geron tecnologia, softwares, né, que auxiliam a gente, o projeto iCascade, a gente usa, eu gosto muito de usar o Lexicon que tem ali dentro do UpToDate, que ele tem uma série de interações. No Brasil, em português, o próprio Memed, que é de graça, né, para a gente utilizar. Então, assim, são ferramentas que auxiliam a gente no nosso dia a dia. E a cascata iatrogênica, você vê no consultório, eu vejo. Eu tenho inúmeras prescrições que eu sempre coloco em aula, né? Várias, temos umas 40 prescrições com número de drogas de antidepressivos, às vezes em um ano, vai trocando. Eu lembro de uma senhora, uma psicoterapeuta, uma excelente psicoterapeuta, com quadro depressivo, ela já tinha tomado ao longo do ano 14 antidepressivos. Cadê o timing para essa droga fazer o efeito? Cadê a abordagem, nesse caso a depressão, sinérgica junto com a equipe da terapia propriamente dito? Porque um dos aspectos importantes, e aí você tocou isso no início, né, Ivan? Porque, assim, culturalmente, nós queremos a bolinha. Culturalmente, toma Exato. redinho e resolve. Assim, se a gente mergulha na história, né, há pouco tempo nós publicamos lá uma frase do William Osler falando que se eu prescrevo um remédio, eu tenho que tratar também desse remédio, né? Então, assim, Uhum. obviamente, insisto, a droga tem um papel essencial. Sem ela, hoje, a gente não ia conseguir fazer a manutenção das doenças crônicas, a gente não ia conseguir curar tantas coisas dentro da geriatria de tão pouco que a gente cura, mas uma infecção, uma intervenção, um manejo adequado das doenças crônicas. Mas o fato é que assim, o critério ele tem que ser muito importante e apresentar essa mudança cultural de que a primeira coisa são medidas não farmacológicas para aquilo que está acontecendo. Agora mesmo de manhã eu estava no consultório, tô com dor no estômago, tô com não sei o quê, não me dá um remédio. Eu falei, olha, vamos entender de onde vem isso, de que forma vem isso. E aí a gente vê que a história daquele indivíduo ela está toda alterada. Eu gosto muito da alegoria do antigo professor de geriatria, professor Papaléu, querido professor Papaléu, e ele falava que é como se fosse um carro, dirigindo um carro, né, e apresentasse uma luzinha piscando. Aí eu vou lá e cedo essa luzinha, pé, eu quero. Não, vamos lá entender, porque se é a luzinha do freio, é a luzinha enfim, do óleo. Mas o fato é que, assim, a nossa cultura, né, ela tem esse permear de eu ter a solução para todos os meus males com um comprimido. E isso também Com é muito certeza. difícil, né? Isso é muito difícil. É. Isso acelera E esse você tipo de falou, cascata iatrogênica, né, Ivan? não, isso que você lembrou é fundamental. A cascata heterogênica a gente nunca pode perder, senão é uma coisa maluca, né? Prescrição sob prescrição, Uhum, ineficaz, né? Isso que é o pior, né? uhum, Agora, me diga uma coisa, você falou da gerontotecnologia aí, que é bem, ou gerotecnologia, que é bem interessante. Eu sou um órfão do Hipócrates, eu usava muito, era muito fã. Tinha uhum, uma checagem de interação fenomenal. Agora a gente está proibido, né? Só está uhum, para os Estados Unidos, né? O Hipócrates, né? uhum, E você já adiantou alguns softwares que você utiliza, né, sites como o Memed, né, você uhum. falou, né, de Up outras to opções. date, aham, Você, o UpToDate, né, o Lexicon, uhum. você, porventura, consulta também critérios ou listas de interação, listas de medicações inapropriadas?
Não, sim, com toda certeza. Obviamente, a gente acaba se baseando naquilo que é clássico, né, que a gente sempre tem. Os próprios critérios de Bias que elencam todas aquelas substâncias, a gente não consegue dominar como um todo, mas eu já sei de cara que, de forma regular, para as questões maiores do dia a dia, anti-inflamatório é preocupante, o uso de digoxina, anticolinérgicos, vamos pensar fexofenadina, uma série de drogas, elas são complicadas. E o querido professor Zé Elias Pinheiro aqui do Rio, ele sempre fala isso, não é que eu não vou usar, mas eu vou ter um critério extremamente cuidadoso quando eu for usar. Quando eu for usar. Isso é muito importante. A gente lança a mão de um arsenal para tirar a mazela humana, a dor do indivíduo. E assim, a gente tem tecnologia, vamos pensar em dor mesmo, né? Pensar em dor. É criminoso a gente deixar Sim, sim, alguém sentir dor com a exato. tecnologia que a gente tem hoje. E às vezes ficar relutando na É, droga, né? e aí você vai dar um opioide, assim como na psiquiatria, por exemplo, quadros ansiosos graves, a gente dá doses baixas de benzodiazepínicos mais seguros, como o lorazepam, por exemplo, Uhum, para idosos, né? uhum, Então, uhum, mas é o que você bem disse, eu acho que isso é fundamental, né? Não é ser puramente um estudioso acadêmico que uhum, não vive no mundo real. Você vai precisar uhum. prescrever esses remédios em algum momento, mas o discernimento da prescrição e a qualidade da prescrição são duas vezes mais sérios do que uma outra droga, né, em que você teria uma vigilância muito menor, né. Uhum. Eu gosto, você falou do Beers, eu gosto também do Start Stop, Ah, né, do stop. Canadá, que eu É. acho que é bem interessante e muitas vezes tem uma outra lista, principalmente para os residentes, às vezes que estão nos ouvindo aqui, tem a Stop Frail também, que é bem interessante, que é um Uhum. derivado do Start Stop, Stop stop. também, né, é Uhum. bem, e tem uma influência do grupo europeu também no Stop Frail também bem interessante, né. Uhum. A gente poderia ficar falando, né, Virgílio, aqui horas, né? Eu acho que quem quer se aprofundar um pouco mais no assunto vai atrás das nossas referências que a gente vai publicar. Quem gostar muito do tema, a gente tem feras aí que publicam artigos belíssimos, como posso citar alguns aqui de cabeça: Antônio Cherubini, Denis ou ou Marrone, a gente tem o Mirko Petrovic, a Uhum. gente tem a Daniela Gnedek, a gente Então, Laurie tem vários Davis autores que são publicou agora há muito pouco tempo uma revisão sistemática também. Eu acho também que é a mais recente, né? fenomenal. Vamos deixar aí A nas gente tem, referências, né? e você sabe que falar nisso, a gente tem um artigo muito legal, um consenso internacional, que foi publicado em 2021 na JAMDA, Uhum. se lê JAMDA, né, o jornal da Sociedade Americana de Diretores Médicos, né, que a primeira autora é a Pauline Harris, vai estar nas nossas referências, e os craques da polifarmácia estão ali, né, entre os autores, e é um artigo muito bacana para o geriatra, principalmente aqueles ainda em formação, que eles listaram todas as interações importantes em geriatria. Então, é bem interessante, uma lista enorme, né, e eles explicam exatamente os mecanismos e os porquês, e é muito, muito legal. Esse artigo é um artigo, para mim, aí, um dos artigos de Não, cabeceira aí que a gente tem que ler. icônico, referência icônica. E volto a dizer, vou reafirmar mais uma vez a publicação de abril do ano passado do European Journal. Leiam, né, Ivan? Muito Porque bom. assim, o É, editorial ele faz um passeio a respeito do que cada autor vai discernir, mas cada autor mergulha em cada um desses aspectos de farmacocinética, farmacodinâmica, as interações. Eu acho que é um complementar de informações. E como você disse, né, a gente com certeza. falar sobre a polifarmácia, agora a gente vai mergulhar em itens aqui específicos. A ideia é mais trazer luz e reflexão, né, na verdade, para a gente estar sempre pensando nessa condição, entendendo que as drogas não são as vilãs, mas elas podem ser os grandes venenos que tá fazendo mal, né, para o nosso paciente, né, Ivan? Com certeza. Estou vendo aqui pela janelinha que o tempo está abrindo um pouquinho, estou vendo o Cristo Redentor aqui, já estou chegando aí no Rio de Janeiro. Mais cedo do que o previsto, mas com a mesma qualidade de sempre dos nossos Claro, voos aí, né? claro, claro, claro. Muito bom, Ivan. Sempre muito boa troca. A gente vai se falando. Obrigado a Com todos certeza. nos assistiram, dividam as informações, se julgarem adequadas, partilhem e bebam das fontes, né? Daqui a pouquinho a querida Andréia vai estar colocando para a gente as referências aí embaixo, para que vocês tenham também essa Com visão certeza. crítica em cima disso tudo, né? Crítico. Nada, não é só da nossa cabeça, né? A gente só analisa e traz um pouco de experiência clínica em cima das evidências. E lembrando, né, se você gosta aqui das nossas discussões, o Ponte Aérea é estritamente bancado pelo Virgílio, por mim, pela Andrea,
né? A gente é um projeto que a gente tem muito carinho, então divulgue aí, né? Principalmente entre os residentes, os colegas em geriatria, os colegas da gerontologia, né? Que se interessam aí pelos temas, divulguem, porque obviamente vocês assinando o nosso canal do YouTube, seguindo a nossa página do Instagram, é que nos estimulam, né? Movimentam e, obviamente, quanto maior massa crítica a gente tiver, a qualidade das nossas discussões vai aumentar bastante. Então, postem aí os comentários, dúvidas, críticas, que são super bem-vindos aí. Bom, muito obrigado aí a todos. Virgílio, ótimo final de semana aí para nós. Um abraço, Ivan. Um abraço a todos, gente. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.